Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas informações do Flamengo. Pessoal, mas antes, confira as grandes promoções, as grandes ofertas do YouTube Shop. É isso aí, pessoal. Você agora pode acompanhar as notícias do seu time e, claro, se interessar por algum produto, comprar. Que nem essa maquininha aqui, pessoal. Diga adeus a Presto Barba, diga adeus a Gillette, que dá alergia e muito no seu rosto. Isso aqui, pessoal, é muito potente. A bateria dura 1 hora. Você consegue rapar, fazer a sua barba até o contrário, que não dá absolutamente nada no seu rosto. Confira, pessoal. Mais de 1000 unidades vendidas em 2 dias. Então confira esta grande promoção, esta grande oferta na Black Friday de final de ano na Shopee. Só clicar no link, pessoal, aqui do lado, aqui, ó, que você será direcionado para a Shopee. Agora bora para as últimas informações do Flamengo. Globo Esporte de hoje, 19/11. Bora para a notícia. Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte. Hoje tem Fla-Flu no Maracanã. Já começo aqui com a péssima notícia para a torcida do Flamengo. Pedro estava lá correndo contra o tempo para se recuperar de uma fratura no braço. Agora machucou a coxa, lesão muscular no treino de ontem. Só deve voltar a jogar no ano que vem. A gente vai falar mais disso aqui no Globo Esporte. Também vou mostrar a vitória sofrida do Botafogo sobre o Lanterna, rebaixada, acabou 2025, tá? Só vai jogar no ano que vem, que é ano de Copa do Mundo. A despedida vai com um empatezinho. Gol da Tunísia! Numa bobeira de Wesley no primeiro tempo, os africanos saíram na frente. E o Wesley corre risco, já tem cartão, hein? O juiz deu vantagem, Abdi arranca, tentou levantamento, Masturi dominou, bateu, gol! A torcida da Tunísia levou uma atmosfera de campeonato para o amistoso em Lille, na França. Sinalizadores em toda parte. E o futebol da seleção também não foi vistoso o suficiente para se destacar na fumaça. Mas quando o VAR viu uma bola na mão do zagueiro tunisiano, Casemiro esperou a ordem do banco e passou a responsabilidade a Estevão. Com fé no pé! Aos 18 anos, ele é o artilheiro da era Ancelotti, com 5 gols em 8 jogos do treinador. O italiano mandou Vitor Roque para a partida no intervalo no lugar de Matheus Cunha e Danilo substituiu Wesley. A seleção até melhorou, mas sem criar grandes coisas. Até o tunisiano cometer aquele pênalti no atacante do Palmeiras. Pênalti em cima do Vitor Roque! Paquetá, que também tinha entrado no jogo, pegou a bola. O Estevão ficou ali do lado, querendo bater. Tava com muita vontade de bater, mas veio a ordem, então dei pro meu companheiro, confiei no meu companheiro. A ordem veio do banco de reservas, via capitão Marquinhos. Então, numa decisão ali, com certeza a última palavra do nosso treinador. Eu mudei o lançador de pênalti porque pensava que de quitar um pouco de pressão a Estevão e meter a Paquetá, que habitualmente tira os pênaltis muito bem. Pela reação de Lucas Paquetá, deu para sentir que a bola não foi onde o meia gostaria. E o Paquetá fez isso! É uma coisa que eu sou muito habituado a fazer no meu clube. Acho que talvez a ansiedade de fazer o gol, de poder ajudar, acabou me acelerando um pouco. A seleção lutou até os acréscimos e Estevão quase resolveu no último lance do jogo. Muito feliz pelo gol, mas triste pelo resultado, porque a gente podia sair com a vitória, mas jogamos com uma seleção forte, que se impôs aqui dentro de campo. O empate encerra o período programado pela comissão técnica para testar diferentes jogadores. A partir da próxima data FIFA, em março, Carlo Ancelotti deve convocar jogadores que têm chances reais de estarem na lista final para a Copa do Mundo. Faltam alguns, pero creo que a lista está bastante completa. Dia de hoje faltam 2 amistosos, mas faltam 6 meses de jogo, onde tudo pode passar. A CBF ainda não confirma, mas o Brasil deve enfrentar França e Croácia nos Estados Unidos. Em maio, os convocados para o Mundial serão anunciados. Pois é, falando em seleção, né? Vini Júnior não tem jogado tão bem pela seleção. Neymar, aquela dúvida, vai ou não vai para a Copa. Mas temos o Estevão, hein, que aproveitou muito bem esses 2 jogos contra Senegal. Caramba!
Hoje tem Fla-Flu no Maracanã, hein? 9h30 da noite, ao vivo no Premier. Como eu falei agora há pouco, o líder Flamengo tem uma notícia muito ruim. O Pedro não deve mais jogar esse ano. Lívia Laranjeira tá sabendo de tudo, traz os detalhes pra gente. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Escobar? Boa tarde a todos. Que bomba, né? O Pedro vinha se recuperando daquela fratura no antebraço, já tinha voltado a treinar há uma semana. Ontem sentiu dores na atividade e nos exames realizados hoje ele teve diagnosticado uma lesão muscular na coxa esquerda. Está fora da final da Libertadores e, como você disse, não deve atuar mais em 2025. Péssima notícia para essa reta final de temporada e para o jogo de hoje o Flamengo também tem problemas. A boa notícia é que o Jorginho deve voltar a ficar à disposição. Mas o Léo Ortiz segue fora e o Filipe Luiz ainda aguarda o retorno dos jogadores que estavam com as suas seleções nessa data FIFA. Aliás, vamos falar daquele golaço que o Arrascaeta fez ontem? O Uruguai perdeu para os Estados Unidos por 5-1, mas vale registrar essa bicicleta lindíssima do camisa 10 do Flamengo, que vem fazendo uma temporada espetacular. Além dele, Varela, Vinha, Carrascal, Plata e os brasileiros Alexandre e Danilo voltam hoje. Eles voltam a tempo do jogo, mas a escalação vai depender da condição física de cada um. Um Flamengo provável tem Rossi no gol, Emerson Royal, João Vitor ou Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Saul ou Jorginho, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Escobar. Olívia, o Pedro postou agora há pouco na rede social, o Flamengo é maior que a minha ausência. Tá dado o recado, pronta a recuperação para o Pedro, que ele volte logo. Falando de Fluminense, tem retorno. Para a escalação de hoje, conta tudo. É isso, o Flamengo que no fim de semana, né, com a vitória diante do Sport e a derrota do Palmeiras contra o Santos, assumiu a liderança, eram jogos atrasados do Campeonato Brasileiro e agora tenta se manter à frente do rival pelo título brasileiro. O Filipe Luiz tem problema sim, tem retornos também, tá? Jorginho deve voltar a ficar à disposição, ele está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, deve voltar a ficar à disposição, mas o Léo Ortiz deve seguir como desfalque. Ele ainda está um passo atrás nesse processo de recuperação, então hoje ainda não deve ser relacionado. E o Filipe Luiz aguarda também, Vini, os jogadores que estavam com as suas seleções nessa data FIFA, né? São muitos. Arrascaeta, Vinha, Varela, Carrascal, Gonzalo Plata, os brasileiros também, o Alexandro e o Danilo, todos eles voltam a tempo do Fla-Flu. Os estrangeiros voltam hoje à tarde, os brasileiros chegam um pouco mais perto da hora do jogo, mas todos já estarão aqui na hora do jogo. E aí vai depender da avaliação de cada um, da condição de cada um, para que o Filipe Luiz possa fechar essa escalação. A gente também separou um Flamengo provável, mas é um Flamengo com mais dúvidas justamente por causa da condição desses jogadores. A gente imagina um Flamengo com Rossi no gol, Emerson Royal, João Vitor ou Danilo, né? Aí o Danilo pode já voltar aí para o jogo, então Emerson Royal, João Vitor ou Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio, Eric Pulgar, Saul ou Jorginho. E aí lá na frente a gente tem Luiz Araújo, Bruno Henrique, Everton Cebolinha ou o Wallace Ian e Samuel Lino, esse o Flamengo provável, Vini. Com muitos problemas, com essa dúvida na zaga, se o Danilo já volta ou se o João Vitor, garoto, segue mantido no time. Oli, só para te liberar e fechar contigo esse noticiário quente do Fla-Flu, mas especialmente hoje do lado do time visitante no Clássico, o Flamengo, por essa questão do Pedro, a gente lembra que o Filipe Luiz agora, com essa ausência do Pedro, praticamente vai ficar sem opções por ataque, porque o Plata já não poderia jogar em função daquela expulsão. Já dá para projetar um pouco o que o Filipe Luiz vai poder escalar para essa final daqui 10 dias? Olha, é muito difícil entrar na cabeça do Filipe Luiz, né? Ele não gosta muito de dar pistas. E ele fica sem um centroavante, um jogador mais de área. O Bruno Henrique vinha sendo uma opção quando o Filipe não tinha o Pedro, então mas é um jogador de características muito diferentes, né? Um jogador muito mais móvel. E aí tem jogadores de lado de campo aí em mais quantidade. Tem o Everton Cebolinha, tem o Luiz Araújo, por exemplo, que vão ser titulares hoje, mas realmente um jogador das características do Pedro, o Filipe não tem, e aí não tem o Plata também. Tem o Wallace Ian, que perdeu oportunidades depois daquela expulsão, a gente lembra, né, que o Filipe chegou a criticá-lo numa entrevista coletiva, então
é um jogador que não tem tido tantas oportunidades com o Filipe Luís, e é um jogador mais jovem. Acho que dá para imaginar mais o Bruno Henrique assumindo esse protagonismo e essa figura de liderança nesse ataque, até por tudo que ele já fez no Flamengo e na Libertadores, mas é difícil ainda entrar na cabeça do Filipe pensando nessa final, Vini. Mas eu tô contigo, viu, Li? Acho que tá tudo caminhando para que o Bruno Henrique seja o escolhido. Pelo que a gente viu nos últimos jogos, o Wallace perdeu muito espaço desde aquela expulsão, né? E não imagino que o Juninho vá ganhar essa oportunidade. Talvez até entre, mas não para começar. Tô contigo nessa. Bruno Henrique, possível e provável atacante do Flamengo para essa decisão do dia 29 contra o Palmeiras lá em Lima, na Libertadores. Um beijo, minha amiga. Bom trabalho para você. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Flamengo. Pessoal, vamos aqui com o ESPN atualizando todas as notícias e informações do Malvadão. Pessoal, pode ser que Pedro vai jogar e pode ser que não jogue a final da Libertadores. Seria uma baixa muito grande pro Malvadão, porque o Pedro é muito decisivo, pessoal. O Pedro, ele tem isso no sangue dele, né? O cara consegue decidir as partidas, mesmo voltando de lesão. Eu tenho certeza que ajudaria e muito o Flamengo. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. A carreira dele. De novo. De novo, de reta final de Brasileiro, não é, Jailson? E de decisão de Libertadores. De convocação para a seleção lá na época, né? As duas vezes, né? Aquela primeira anterior ele sofre a lesão, ainda no Fluminense, se eu não estou enganado. Não, então, na época, aquela depois lá, do Flamengo. E aquela era a convocação para a Olimpíada. Exato. E ele tava para ir pro Real Madrid, lembra? A do Real Madrid eu não lembro. Era nessa mesma época, era. Entendi. Talvez o Rafa lembre, mas era assim. Eu não lembro. Eu lembro que teve a questão de ir pro Real Madrid. Então, eu lembro que teve a questão do Fluminense. Pra Fiorentina, né? Isso, mas antes, lá nessa primeira conversa, quando ele ainda era do Fluminense, naquele momento de seleção, ele estava sendo observado pelo Real. Aí tem essa lesão. Depois tem a questão da Olimpíada também. Depois a questão. Teve outra lesão da seleção. E acaba conseguindo ir pra Copa lá, né? Depois, enfim. Verdade. Só que aí agora, mais uma vez, reta final de Libertadores. Sendo que, assim, em 2022 o Pedro era o cara, né, do Flamengo, só que ainda tinha o Gabigol. Exato. Então até isso ainda até é meio ofuscado, até pelo gol do Gabigol na final de novo. Quem faz o gol da final é o Gabigol. E o Pedro era o artilheiro daquela Libertadores. O Pedro foi o melhor, né, o rei da América naquela Libertadores. Mas até nesse caso, né, o Gabigol foi lá, faz o gol da final, enfim. E essa Libertadores novamente, esse ano, né, essa temporada ao lado do Arrascaeta, principal jogador da equipe. E aí na reta final, uma lesão boba, a do braço, que é uma lesão boba, porque ele dá um choque de frente ali com o defensor e ele acaba tendo uma lesão grave no braço, mas aí vem essa lesão muscular que acaba com a temporada do Pedro de 2025 novamente, né? Lembrando que ano passado o Pedro também teve a lesão, né? Que ele só foi ultrapassado lá no final com o Yuri Alberto. Não foi verdade, teve isso, que ele ficou 3 meses quase sem jogar. Ele perde a final da temporada também. E aí o Yuri Alberto depois vai passar na artilharia. Caramba, o livro da carreira do Pedro vai ser recheado, hein? Mais uma lesão. Teve a história do Sampaoli. Sim. Teve a bronca que ele tomou do Filipe Luís esse ano. Pois é, é um último ano, né? Pegando o recorte desde essa lesão no ano passado do Pedro, tem sido de muitos altos e baixos. E esperava-se uma afirmação maior de um cara. No momento em que o Gabigol deixa o clube, e ali era, Pedro, agora é você o cara, não tem discussão, não tem a concorrência, porque o Juninho chegou para compor elenco. E nesse momento ele teve essa dificuldade, né? Até de treinadores cobrando mais essa participação dele. E o Pedro, mesmo que a duras penas, aceitando a crítica, porque ele melhorou, evoluiu nesse aspecto, passou a ajudar mais sem bola, e tanto é que voltou a ganhar espaço no Flamengo, mas agora sofre de novo com lesões. E isso afasta da segunda Copa do Mundo da carreira dele, porque acaba sendo muito improvável o Ancelotti dar uma oportunidade para o Pedro, já que a gente tem só mais uma data FIFA em março. Então vai ser começo de temporada, o Pedro remando de novo para voltar, e até pelo que o Rafa nos passou, o Pedro volta em 2026 e a gente não sabe se vai estar inteiro já na pré-temporada. Então, por tudo isso, é um baque não só para o Flamengo, mas também para o Pedro, né? Que chegaria numa segunda Copa do Mundo com um status diferente, possivelmente até como titular por essa lacuna que ainda existe na camisa 9 da seleção.
Fala, Rafa, porque antes existiria esse mistério, principalmente em relação ao jogo da Libertadores, daqui 10 dias. Agora esse mistério não existe mais, é montar o time sem o Pedro, Rafa. E aí a discussão passa a ser sobre as soluções do Felipe Luiz, né? Normalmente, ele não tem feito algo que algumas pessoas têm debatido aqui internamente no Rio de Janeiro em relação ao olhar para o perfil do elenco do Flamengo. Muita gente acha que se o Flamengo tem um outro centroavante de ofício, que no caso é o Juninho, ele deveria ter um pouco mais de oportunidades na medida em que o Pedro não tem condição de jogo. E o que o Felipe Luiz tem feito habitualmente? Colocado alguém para poder fazer o papel do centroavante. Ora o Bruno Henrique, ora o Gonçalo Plata. Em alguns momentos, por circunstâncias de jogos, até o próprio Arrascaeta exerceu uma função de falso 9. Então, assim, a solução, para mim, passa muito por isso. Eu não consigo imaginar que numa reta aguda de brasileiro, com o Flamengo líder, com uma final de Libertadores para acontecer daqui a 10 dias, eu não consigo imaginar que o Felipe Luiz vai colocar o Juninho para dar uma incrementada e aí manter um modelo de jogo com a figura do centroavante. Não. Ele vai para a bola de segurança, que é repetir formações que ele já tem utilizado na temporada, principalmente no segundo semestre. É óbvio que é uma grande perda, todo mundo sabe o potencial que o Pedro tem, o quanto a presença dele, e em primeira hora, se não me engano, foi o Jailson que falou sobre isso, ele tem em campo, o Flamengo ganha a questão da referência para o trabalho coletivo, as tabelas pelo corredor central, o pivô que puxa a marcação do adversário e abre a lacuna para a projeção dos homens de lado e para os homens de meio campo. Sem ele, ninguém faz isso. O que não quer dizer que o Flamengo não consiga desenvolver o seu jogo de outra forma. Eu acho que tem repertório de sobra ainda, e se por acaso perder a Libertadores ou tiver alguma coisa que envolva aí essa reta final de brasileiro e o Flamengo perca o título para o Palmeiras, eu não acho que vai dar para colocar na conta da ausência do Pedro. Eu acho que existem argumentos de sobra no elenco do Flamengo para poder encontrar uma solução para isso. Ah, mas atrapalha, né? Atrapalha, né, Rafa? Isso é... Tudo bem. Atrapalha. Atrapalha. Negável. Isso, sem dúvida, né? Não dá pra falar. Por exemplo, eu acho que seria muito pior para o Flamengo se não tivesse o Arrascaeta nessa reta final. Perder o Pedro é ruim? Péssimo. Mas não ter o Arrascaeta seria pior para o funcionamento da equipe e para o tanto que o uruguaio está produzindo para o Flamengo em 2025. Nesse sentido, sim, né? Sim, nesse sentido, sim. O Mas é uma perda, né? Arrascaeta é bola de ouro até agora, né? Sem dúvida. E essa nova maneira do Flamengo jogar, isso já está automatizada na equipe ou não? O Felipe vai precisar disso... difícil, eu não vou nem Bruno. falar daqui 10 dias, porque ele já precisa para hoje, para fim de semana, para o brasileiro, né? Então, é muito difícil, cara. Depende muito do jogo, depende muito do adversário, porque vai depender da defesa, a forma que você vai pegar a defesa, se a defesa vai estar muito postada, se o time adversário vai sair um pouco mais para deixar espaço, porque, por exemplo, tem as dinâmicas que já são automáticas dos jogadores, cara. Assim, dos jogadores de meio campo, principalmente. Por exemplo, o Arrascaeta domina a bola pela esquerda, dá um corte para dentro, ele já espera um pivô. E os dois já E aí, ele já estava... Exatamente. Aí, por exemplo, o próprio Luiz Araújo, aquela chapadinha do Luiz Araújo, às vezes é um passezinho no pivô, o pivô só escolhe. Então, são jogadas e movimentações que já tem no automático. Então, você, mudando o jogador da referência, você muda a movimentação de basicamente 5 ou 6 jogadores. Porque o Bruno Henrique não joga de costas. Ele tem dificuldade de jogar de costas, ele tem dificuldade de fazer essa proteção e conseguir ajeitar para quem vem de trás. Então, o que pode acontecer mais e o que vai exigir mais, ao meu ver, com essa mudança, vai diminuir a probabilidade de jogadas por dentro do Flamengo, de você ter, por exemplo, um corte para dentro do Carrascal do Luiz Araújo para ativar ali um pivô, uma referência, e você vai ter a necessidade dos laterais ultrapassarem mais. Por quê? Porque aí você tem o lateral ultrapassando e a possibilidade do cara, em vez de cortar para dentro no pivô, ele tem a possibilidade de cortar para dentro e finalizar. Ou dar o passe no lateral para ir cruzar a bola para a área para o Bruno Henrique estar no lugar que ele é bom, que é o cabeceio, que é a impulsão, que é o jogo aéreo. Então, a tendência é que o Flamengo, nessa reta final, use mais os corredores com os laterais. E aí o Alexandre, por exemplo, quando tiver em campo, vai precisar passar. Mas isso tira o jogo do Arrascaeta? Não, o Arrascaeta se reinventa, né? Por si só ele vai dar um jeito. O Arrascaeta, provavelmente, ele não vai conseguir ter aquele bate de fora, né? Com a referência, mas ele vai tentar acionar mais o Bruno Henrique no facão, na diagonal. Vai cortar para dentro, vai indicar a movimentação para o Bruno Henrique fazer aquela diagonal para dar a pifada para o Bruno Henrique sair na cara do gol. São essas dinâmicas, assim, depende muito do adversário, depende muito da linha de defesa, mas tem, assim, uma certa alteração na movimentação de alguns jogadores. E que personagem que fica ainda maior agora, que é o Bruno Henrique.
não é? Por si só já era um personagem grande pelos títulos, não é, Rafa? Pela história. 14 títulos, não é? Ele e o Arrascaeta. Exatamente. E ele... são os dois recordistas, podendo conquistar ainda 3 É. esse ano, vamos pensar assim, né? E depois, se a gente pensar na Libertadores, no Brasileiro e até num eventual Mundial. Mas assim, depois de tanta polêmica, ele se torna o cara que é o cara da reta final da temporada para o Flamengo, Breiler. E o Bruno Henrique foi abraçado não só por companheiros, pelo Felipe Luiz, mas institucionalmente pelo Flamengo, nesse caso do julgamento. Ele recebe uma punição branda, só a multa, o clube comemora e celebra até de maneira oficial. Para mim, um equívoco, tá? Grande do Flamengo no aspecto institucional, porque o Bruno Henrique cometeu uma falha grave que poderia prejudicar não só a carreira dele, mas também o Flamengo, e o clube preferiu ir por esse caminho de celebrar o jogador depois do que consideraram até uma absolvição, né? Não foi uma absolvição, Bruno Henrique. É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, Pedro do Flamengo sofre lesão muscular e está fora da final da Libertadores. Atacante se machucou no treino de terça-feira e dificilmente volta a jogar em 2025. Pedro vai desfalcar o Flamengo na final da Libertadores e só deve voltar a campo em 2026, e a razão da ausência não é o braço direito fraturado na semifinal contra o Racing. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele se queixou de dores durante o treinamento de terça-feira no Ninho do Urubu e foi a uma clínica na manhã desta quarta para realizar exames de imagem. A ressonância magnética apontou uma lesão no músculo reto femoral na coxa esquerda e o atacante já iniciou o tratamento com o departamento médico. Como se trata de um músculo de força e recuperação se torna mais lenta, e a lesão de Pedro é considerada grave. Assim, o atacante só voltará a campo em 2026, já que falta menos de um mês para o fim desta temporada. Se ganhar a Libertadores e for a final da Copa Intercontinental, o Flamengo disputará seu último jogo em 2025, no dia 17 de dezembro. Nesta quarta-feira, Pedro também fez radiografia para acompanhar a lesão no antebraço direito. Este laudo foi positivo, visto que apontou sinais de consolidação da fratura. Em recuperação deste problema, o camisa 9 havia voltado a treinar no campo, ainda com limitações há uma semana. Antes da lesão na coxa, a expectativa da comissão técnica era de que, na melhor das hipóteses, o jogador voltasse a jogar diante do Atlético Mineiro 4 dias antes da final contra o Palmeiras. A fratura sofrida na primeira partida da semifinal da Libertadores diante do Racing completa um mês no sábado. Mesmo com o atacante já tendo voltado a treinar há 7 dias, o Flamengo se cercava de cuidados para evitar excessos, e a programação previa que fizesse apenas o aquecimento com o restante do grupo. Em razão da fratura no braço, Pedro passou por 3 semanas fazendo atividade sem impacto e apenas academia. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.